Agora, Pai, fala conosco nesse momento. Usa, Pai, esse tempo para plantar em nós o Teu reino. Coloque em nós, Pai, a boa semente, e que cada um dos nossos corações seja terra boa, para que produza muito. É o que nós clamamos. No nome santo de Jesus, nós clamamos. Amém e amém. Bom, irmãos, em princípio, hoje nós não temos a ajuda aqui do PowerPoint, dos slides. Em princípio, eu queria conversar com vocês sobre um tema que está, digamos assim, é um tema do momento. Eu queria falar com vocês sobre a alegria. Alegria. Carnaval tem a ver com alegria? Não tem? Não é isso que a gente escuta? Não é a época da alegria? Para mim é outra coisa muito... É claro. Tem os crentes não gostam de carnaval. Os crentes não são pessoas alegres, né? Eles gostam de ficar fazendo retiro, fugindo da festa, da folia. É tão bom festejar. E tem muito crente rabugento mesmo, não é verdade? Engraçado, que a gente encontra nas igrejas, por aí, pessoas que não são felizes, não são alegres. Elas demonstram, na sua prática religiosa, uma aridez tão grande, uma tristeza, uma amargura muito grande. Não é essa a proposta. Recentemente eu li, não lembro onde, mas eu li em alguma matéria, algum artigo que alguém publicou, que o carnaval é o feriado mais importante do Brasil. O que você acha disso? É o feriado mais importante da nossa cultura. Por quê? Disse o repórter lá, ou especialista, a gente está cercado de especialistas. É porque o brasileiro é feliz. E o carnaval é a festa da felicidade, da folia, da alegria. E é por isso, então, que o carnaval tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo a ver com o brasileiro. E hoje, na nossa cidade aqui, a própria cidade de São Paulo, a gente nunca foi muito de carnaval. Porque aqui a gente trabalha, nós trabalhamos, Paulistano trabalha. Carioca é uma outra conversa, não tem nenhum carioca aqui, hoje? Tem? Não tem, A Solange, os nossos cariocas não estão aqui hoje, estão lá no Rio de Janeiro. Já foram para o Rio. Mas olha só, a gente nunca foi, nós paulistanos, como nós temos que trabalhar bastante, uma rotina mais tensa, digamos assim, esse feriado nem foi tão importante assim no passado, mas hoje, não sei se você tem acompanhado aí, São Paulo já é a cidade do carnaval. A gente percebe nas ruas, é o que eles dizem, a alegria espalhada nas ruas da cidade. Eu estava vendo, a Avenida 23 de Maio. Avenida 23, tudo bem, bagunça na Paulista a gente sabe que sempre tem, Agora, 23 de Maio não, 23 de Maio é o corredor que leva o paulistano para o trabalho, para o hospital, para cima e para baixo, é coisa séria, Mas a 23 de Maio, agora é palco da alegria, é palco do carnaval. A cidade está parada. Se você tentar sair de carro por aí, você não vai conseguir, porque as pessoas estão nas ruas alegres, felizes. Alegria. Você aqui que você já foi feliz por um momento, alegre? Você já experimentou a alegria? Já extravasou? Assim, já teve aquela experiência em que você vivenciou aquela sensação, de bem-estar tão grande que você sorri, você quer até dançar, Você não consegue, eu não consigo dançar, mas você quer extravasar algo tão bom e você vive aquela sensação tão boa e você identifica, isso é alegria. Aí você pensa assim, por que eu fiquei alegre? Eu fiquei alegre porque eu fiz aquela coisa, determinada coisa. Então, é simples. Para eu ficar alegre é só fazer de novo. E de novo. E de novo. E de novo.
E eu faço de novo. E mais uma vez. Tem gente que pensa assim, eu só sou uma pessoa feliz, eu só vou estar alegre se eu tiver sexo, e muito sexo. Aí as pessoas saem por aí no carnaval atrás dessa experiência, porque eles sabem que uma vez eles foram tão felizes por causa da experiência sexual, né? Daquele prazer, né? que o ato sexual promove, e as pessoas saem por aí caçando a alegria através de uma experiência assim. Verdade? E as pessoas que procuram alegria no sexo encontram. Como disse ali a minha mãe, a dona Iraci. Elas encontram. Só que é muito rápido. É muito passageiro. É como um relâmpago, né? Que passa e vai. E já foi. É uma experiência tão boa, mas tão rápida. E é por isso que as pessoas precisam fazer muito, e cada vez mais, e mais, e mais, e mais. E elas transformam o prazer sexual, e esse prazer que vai me dar alegria, então eu vou viver para isso. Afinal das contas, essa pessoa nunca, né? Aquela alegria que ela experimentou ontem não vai ser mais a mesma alegria, e a de amanhã, e a de depois de amanhã, e ela não vai conseguir mais alcançar, atingir viver aquela experiência de alegria, né? De contentamento, de prazer, enfim. Álcool, por exemplo. Carnaval é o feriado da bebida alcoólica, né? As cervejarias ficam felizes, né? As grandes produtoras aí são as empresas que mais investem em publicidade no Brasil. São os donos do dinheiro, né? Na publicidade aí no Brasil, eles ficam felizes no carnaval, alegria para eles no carnaval, porque as pessoas saem por aí bebendo, e elas pensam assim: quando eu bebo eu fico alegre, quando eu bebo eu fico muito feliz, então vamos beber, para viver alegria é só beber, eu bebo e eu vou ficar feliz, e as pessoas saem por aí bebendo. Mas e aí, o que acontece, irmãos? Também, não vou dizer que não é bom, né? Não sou o crente chato que vai dizer que não tem nada de bom nisso. Mas aquela sensação boa que o álcool, né? Aquela sensação de prazer que o álcool traz ali no início, depois ele se transforma em outro tipo de sentimento. A gente conhece, eu nunca tomei um porre, né? Eu sempre cresci na igreja, né? Os meus pais não bebiam, nunca bebi. Então eu não sei o que é estar de ressaca, mas dizem que é ruim. Quem já esteve diz que é muito ruim. A sensação, né? Aquele prazer que passou, deixou para trás uma amargura muito grande. E o pior nem é a amargura que vem depois, é aquela sensação de que a alegria não dura, de que nós não conseguimos reter, por mais que a gente tente segurar. É como se a gente estivesse segurando a água com as mãos, e a gente faz toda a força para fechar os dedos, mas a água acaba escapando pelos dedos e não tem jeito, nós não conseguimos. O pior nem é a dor de cabeça, o pior nem é a sensação de pesar que vem depois, é sabermos que as nossas alegrias são tão passageiras, e por si não são alegrias verdadeiras. Não é a verdadeira alegria, não pode ser. Nós aqui, os cristãos, nós dizemos que nós somos pessoas alegres, né? Lembra, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Não é verdade? O sentimento mais precioso, né? É uma canção que a gente canta e aí você está cantando na igreja, a alegria, o pessoal tudo de rosto fechado, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Tira o pé daí, menino, né? Fica quieto e vamos cantar. A gente está aqui falando que nós somos pessoas alegres e felizes.
E aí nós olhamos as pessoas por aí festejando, e tem gente que fica até pensando, quem sabe, né? Quem sabe eu lá seria mais feliz do que eu sou aqui. Eu queria conversar com vocês sobre alegria plena. Alegria plena. Se você já viveu, né? Eu perguntei para você se você já foi alegre em algum momento. Você já viveu alegria. Não vou aqui entrar no mérito e perguntar se você sabe a diferença entre felicidade. Felicidade é uma linha grande, né? Alegria é aquele ponto, tá? Mas pensa assim, você já esteve alegre por algo? Então, aquela sensação boa, né, de você se ver ali vivendo uma experiência que te deu não só prazer, mas ele te fez tão bem, né? Aquele ato, aquela experiência te fez um bem tão grande e você esteve feliz por causa daquilo. Jesus uma vez contou uma história, falou: o reino de Deus é igual a uma pessoa que saiu, ele estava por aí, e de repente ele passou por um terreno, e ele encontrou naquele terreno uma pérola. Um grande terreno, e ele viu ali, tinha uma pérola, e ele olhou para aquela pérola, e ele teve uma experiência com aquela pérola, e ele falou que a pérola era a coisa mais maravilhosa que ele já tinha visto, de imenso valor. Ele não pensou duas vezes. O que ele fez? Ele ficou muito feliz, né? É isso que Jesus fala. Ele ficou muito feliz. Ele ficou tomado de felicidade por haver encontrado. Ele encontrou a pérola. Ele encontrou a pérola. O que ele faz? Ele tão feliz. Ele não faz isso obrigado. Ele não faz isso porque ele foi cobrado. Não foi uma obrigação. Não. De imediato, o que ele pensou? Eu preciso dessa pedra. O que eu faço? Ele saiu, vendeu tudo o que tinha. Ele vendeu tudo o que ele possuía, mas ele fez isso feliz. Ele saiu feliz. Eu preciso vender tudo que eu tenho. Ele vendeu todas as suas posses, todas as suas propriedades. Ele voltou, comprou terreno, porque ele precisava estar em contato com aquela pérola preciosa que ele tinha achado. O reino de Deus, irmãos, ele é alegria plena, né? As alegrias, não que nós não devemos ser alegres, é o contrário. As alegrias terrenas, a diferença entre nós e as pessoas que estão por aí folheando, né? É isso assim que fala, na folia, é que quarta-feira vai chegar. Quarta-feira chega, e com ela as cinzas, e com ela a dor, a tristeza, a decepção, a frustração gigante no coração. A frustração de que o sexo não basta, de que o álcool não basta, de que os encontros com os amigos não bastam. Nada disso basta. Parece que é bom ali naquele momento, é tão bom, é tão maravilhoso, a experiência é tão profunda, mas de repente ela foi e deixou um vazio, uma tristeza, uma amargura, um peso tão grande, a gente não consegue lidar com isso. A diferença entre nós e eles é que vai chegar quarta-feira, nós vamos continuar alegres, né? A gente gosta, né, de beber e de comer. É bom demais. Como é bom, né? Eu gosto de sexo também. Como é bom demais. Mas ele me dá assim, né, um lampejo daquilo que realmente é bom. E tudo que Deus criou, como diz a palavra de Deus, é bom. Ele fez para o nosso deleite, para a nossa alegria. Deus criou o mundo para a nossa alegria, para que nós nos alegrássemos. Beber, comer, estar com os amigos, dançar, né? Celebrar, isso é coisa boa. Isso é coisa boa. Mas isso não é tudo. Eu sei que quando eu como, logo vou... Né, eu fico com aquela... Eu sempre digo para os amigos assim... Eu tenho um lugar que eu sempre vou comer o meu sanduíche. Tem muitos lugares que fazem sanduíches na cidade. Mas eu sempre vou naquele lugar. Porque quando eu como aquele sanduíche, eu lembro
daquele prazer que eu tive quando eu comi lá a primeira vez. E eles são bem assim, constantes, não, eles se mantêm, né? Eles mantêm a qualidade. Eu sempre vou lá porque eu penso assim, parece aquele primeiro sanduíche que eu comi. Aquela experiência que eu tive, e é tão bom, eu vou ali porque eu quero viver de novo, mas, gente, nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. O nosso defeito é tentar fazer com que a gente continue alegre e feliz, repetindo as experiências. Está errado. Isso não funciona assim. Nós não conseguimos reproduzir essa experiência, então nós estaremos felizes. A diferença entre as pessoas lá, quarta-feira de cinza, vão acordar quase de luto, né? Maus e desapontados com a vida, é que nós cristãos, a gente tem um outro caminho, uma outra proposta. Eu queria conversar com vocês sobre isso. O livro de Neemias, vou convidar você a abrir o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 4. O escriba Esdras estava numa plataforma. Não, desculpa, irmãos, vamos ler desde o comecinho. Quando chegou o sétimo mês, quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. E eles então pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Então, não sei se você lembra aqui, deixa eu te situar, né? O povo de Israel tinha acabado de voltar de Babilônia. Eles passaram quase 100 anos exilados numa terra distante, pagã. Eles eram escravos. E eles tinham então voltado para casa, voltado para a cidade santa, voltado para a cidade da memória, sabe? Quando eu lembro de Jerusalém, e eles ficavam falando essas coisas lá em Babilônia. Quando eu lembro da cidade santa, eu sou tomado por aquela sensação, como era bom, como nós éramos felizes, como nós éramos alegres em Jerusalém. Como nós éramos ali, né? Felizes naquela região, naqueles muros, naquele templo, como era bom estar ali. E eles então voltam para a cidade, eles então iniciam esse movimento. Muitas pessoas já estavam estabelecidas em Babilônia, depois na Pérsia, né? De repente, Neemias e Esdras iniciam um movimento e eles começam a chamar os filhos de Israel, os filhos de Judá, para voltar para a cidade. E eles voltam. Então, aqui no capítulo 8, a gente já tem uma reunião. Olha só. Então, eles estavam reunidos. Quando chegou o sétimo mês, eles estavam reunidos. Todos reunidos. E que eles, então, ali instalados, cada um nas suas cidades. E então, o povo juntou-se de forma espontânea. E eles pediram para o sacerdote: traz os livros. Traz os livros. Eles viviam, né, em Babilônia, uma cidade de primeiro mundo. Né? Eles estavam já instalados em Babilônia e na Pérsia. Suzã, né, que era a capital da Pérsia, eles estavam tão bem lá, eles viviam tão bem, eles tinham toda uma infraestrutura de vida naquela cidade, mas eles tinham saudade, porque lá no coração deles, eles pensavam assim: tudo isso aqui é passageiro, mas uma vez nós fomos realmente felizes, nós precisamos voltar. O problema é que nós estamos aqui em Babilônia. A felicidade está lá em Jerusalém, vamos voltar para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém, e eles se estabelecem, se instalam nas cidades. Mas cadê a alegria? Alegria, cadê aquela alegria?
Eles pensavam assim, não é mais a mesma coisa. De repente o pai levou o filho, você vai ver, quando a gente estiver chegando, no pé do Monte das Oliveiras, né? Quando a gente estiver chegando ali e atravessar o Rio Jordão, você vai ver que coisa boa. E de repente eles estavam ali e não era mais a mesma coisa. E eles estavam ali tristes. A gente vai ver ao longo do capítulo, né? Depois você pode estudar melhor. Eles choravam, e eles choravam. Esse era o sentimento deles. E eles se reúnem então, e eles pedem para Esdras, né, que é o sacerdote, traz os livros então e lê para a gente. Lê a palavra de Deus. Então, diz aqui que estavam os homens, as mulheres e todas as pessoas que entendiam. E eles se reuniram. E olha só o que aconteceu. Assim, né, no primeiro dia do 7º mês, no versículo 2, Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e todos os que podiam entender. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Pensa assim, lá para 5h30, 6 horas, 6 horas de leitura bíblica, e ele leu em voz alta. Demais, hein? Fala aí. Que experiência gratificante, né? Coisa boa, prazerosa. Ele leu a Escritura das 6 da manhã ao meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, todos que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, num púlpito, algo parecido com isso aqui, e ele lia, e as pessoas ouviam com atenção. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Né? Tinha ali completo em cima, e ele fazendo a leitura. Ele não estava sozinho ali, né? Estava acompanhado. Esdras então abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava em um lugar mais alto. O livro em evidência. Ele abre o livro em evidência. Todos podiam olhar para ele. E quando abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém. Olha que cena, todo o povo se levanta. E Esdras então louva a Deus e o povo responde. Amém. Eles adoraram ao Senhor e prostraram-se com os seus rostos em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acute, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Amã, Pelaías, instruíam o povo na lei. Eles liam e os levitas estavam espalhados, explicando, não, isso aqui. Eles explicavam as escrituras para cada um, todos ali interessados, interpretando e explicando, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza, nada de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto lia as Escrituras. Neemias acrescentou: saiam, comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Que bonito, né, irmãos? O povo vinha então, e eles tinham aquela saudade da alegria, aquela experiência de estar na cidade santa, na cidade deles. E eles nutriam aquela saudade. Eles voltaram para a cidade e eles faziam as festas, mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Estava faltando algo.
Então não é o prazer de estar no lugar em que você deseja estar. Quando eu estiver naquele lugar eu vou ser feliz, né? Eles pensavam assim: quando eu voltar para a minha cidade eu vou ser feliz. Mas não, eles estavam ali, não era a mesma coisa. Então eles falaram: está faltando alguma coisa? Traz os livros. E aí os livros foram abertos, a palavra de Deus foi lida e explicada, e cada um entendeu aquilo que Deus estava ensinando. Aí eles estavam chorando, né? Um misto de emoções, né? Chorando. Aí levanta-se Neemias, Esdras e todos os levitas: parem de chorar, parem de chorar, esse dia foi consagrado ao Senhor, não chorem mais, não chorem mais. Alegrem-se, alegrem-se. Aí ele fala no final: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. As pessoas lá que estão festejando o carnaval, eles estão lá atrás da experiência e do prazer. E eles vão terminar cansados e desapontados. Como os israelitas aqui, como os judeus que estavam de novo lá na Cidade Santa. Aí a palavra de Deus, uma vez em contato com o nosso coração, ela tem esse poder. É a alegria do Senhor que vai nos fortalecer. A alegria dele nos fortalece. Ela nos dá gás, né? Para seguir adiante. Lá em João 15, abre lá rapidinho. João capítulo 15, Evangelho segundo João, capítulo 15. No versículo 1 aqui, a gente vai encontrar aquela parábola da videira, né? Meio que parábola, Jesus se compara, né, com uma videira, tem todo um simbolismo nisso, mas não é isso que nós vamos ver. Jesus começa a ensinar ao povo o sentido da vida. Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, vocês são os ramos, ele dizia. Ele diz: vocês são os ramos. Se vocês estiverem plantados na videira, vocês vão ser felizes, disse Jesus. Se vocês fizerem parte do reino, vocês vão ser felizes. Aí no versículo 9, ele diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas esse amor, ele não ficou lá, né, no coração de Deus. Não é assim que funciona o amor de Deus. O amor de Deus, ele vem na nossa direção. E aí Jesus, ele para explicar como é que isso se dá, como é que eu vou experimentar a verdadeira alegria do Senhor, o amor de Deus. Aí Jesus, ele explica mais ou menos assim: sabe uma planta, né, uma videira? Então, eu sou uma videira que o próprio Pai plantou aqui. A verdadeira vida, a verdadeira alegria que vem de Deus, foi plantada em mim aqui nessa terra. Vocês são ramos. E se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem ligados a mim, então vocês vão ter vida abundante, vida plena. Ele faz aí ele fala: como o Pai aqui no versículo 9, como o Pai me amou, assim agora eu os amei. Sabe, o canal da vida de Deus e da alegria de Deus, o Pai então plantou uma videira, e todos que estiverem ligados à videira, eles vão ter acesso à alegria, à vida, ao amor que vem de Deus. Então, como o Pai me amou, agora eu os amo, eu os amei. Está estabelecido o canal. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. A forma, né? Olha só, da mesma forma que Esdras, o povo estava lá na Cidade Santa, o povo estava de novo vivendo as mesmas experiências, comendo a uva da Cidade Santa, né? O azeite da Cidade Santa, mas não era mais a mesma coisa. Não era mais a mesma coisa. Não era, cadê aquela sensação de alegria?
Eles haviam experimentado isso no passado. Não eram as coisas eram apenas um sinal, né? Esdras fala, vão lá e bebam, vão lá e comam, vão lá e festejem, dividam o que vocês têm, porque esse dia foi consagrado ao Senhor. É o dia em que o povo se reuniu em torno da palavra de Deus, para ouvir o que Ele tem a dizer, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a minha vida, e há prazer nisso. Jesus então está dizendo, assim como o Pai me amou, eu vos amei agora, e se você me ama, se você quer acesso ao amor de Deus, à alegria de Deus, obedeça os meus mandamentos, porque é assim, Jesus falou, é assim que eu estou fazendo. Eu estou ligado ao Pai. Não é que eu estou pegando nele, não é que eu toco com o meu dedo natural, físico, não. É que eu estou ligado ao Pai através da obediência. Quando eu faço o que Ele quer que eu faça, quando eu me ligo a Ele através da Sua palavra, então eu tenho acesso a Deus. Então, aqueles que estão com Deus, aqueles que amam a Deus, são aqueles que obedecem. Obedecer a palavra de Deus. Ele continua dizendo assim, eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu estou dizendo isso para vocês. Sabe essa alegria que está no meu coração? Porque se vocês obedecerem, se vocês viverem em torno da vontade da palavra de Deus, a minha alegria, ela vai direto para o seu coração. Ela é o canal, ela vai para dentro de você. A minha alegria esteja em vocês, e que a alegria de vocês seja plena, completa. Ela não passa. Ela não é o mesmo tipo de alegria que a gente tem quando a gente bebe alguma coisa que a gente gosta. Não é um ato, uma experiência, seja ela qual for, nada disso. A minha alegria em vocês, ela vai transbordar. Rios de água viva vão fluir do seu interior. Amém? Vamos nos reunir, né? Em torno da vontade de Deus, da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá alegria, né? Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Amém? Vamos nos alegrar, né? Disse Esdras, gritando com o povo, não chore, não se entristeça, não se deixe levar por essa amargura, essa sensação de desapontamento, frustração que a gente ouve por todo canto. Não, olhem, né? O autor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele diz assim, olhem firmemente para Jesus, olhem atentamente para Jesus, o autor e o consumador da fé de vocês. Mantenham os olhos fixos nele, porque ele, pela alegria que estava proposta, a alegria que ele enxergava na frente, ele suportou a cruz, desprezando toda a ignomínia. Ele enfrentou com coragem, porque ele enxergava, por causa da alegria que estava ali na frente, a alegria que ele contemplava no horizonte, ele enfrentou com coragem, com força. É isso que a palavra de Deus transmite para nós, meus irmãos. Essa é a proposta. Alegre, sim. Chega de cara carrancuda. Sejam sorridentes, felizes, porque esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. É o dia que o Senhor fez para nossa alegria. Esse é o feriado dos crentes, então, né? Não é porque a gente celebra a carne, não, né? E os prazeres da carne, mas porque a gente entende que todos os prazeres da carne são apenas lampejos, são bons, mas são lampejos do verdadeiro prazer, que é estar com Deus. Amém, irmãos? Amém? Que Deus então nos abençoe com alegria, né? Vamos sair por aí alegrando a nossa cidade, né? As pessoas.
Vamos entrar em contato com as pessoas. Elas precisam de alegria. A alegria do Senhor é a força é o motor que vai nos motivar. Amém? Eu trouxe aqui uma frase para terminar do nosso irmão, nosso amado irmão C.S. Lewis. Ele diz assim: se eu encontrei em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável não é que o problema está nas coisas, né? Não é que a experiência é ruim, não é que a comida é ruim, não é que a bebida é ruim, não é que estar com os amigos é algo ruim, não é isso. É que eu fui criado para um outro mundo. Eu fui criado para uma vida eterna, plena. Eu fui criado para uma outra realidade. Amém, irmãos? E é para onde Deus já está levando o nosso coração, a nossa mente. É assim que diz a palavra de Deus. Os prazeres terrenos, eles simplesmente estão aqui para nos despertar. A alegria que você sente aqui, ela é um flash daquilo que você vai viver, da alegria plena em Cristo Jesus. Amém? Alegremos-nos, irmãos. Vamos terminar o culto com essa canção. Você vai para casa então depois da música. A gente canta. Se você tiver algum pedido de oração, eu vou estar ali do lado com algumas irmãs. Se você tem uma necessidade, se algo está te preocupando, vai ali no cantinho. Eu vou orar com você, nós vamos orar com você. Tá bom? Então nós vamos terminar cantando essas palavras e a gente vai sair daí, sorriso no rosto. Amém? Sem tristeza. Comer, beber, estar com os amigos. Todas essas coisas que Deus nos deu para a nossa alegria e para a glória dEle. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja com você todos os dias da semana.